Fala boleirada, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Jogando do Banco. Hoje iremos falar de um jogador que tem uma simbiose com a história do Vasco. Mas antes, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, ativar a notificação, compartilhar, dar like. Agora vamos pro vídeo. Carlos Roberto de Oliveira nasceu no dia 13 de abril de 1954 no bairro São Bento, em Duque de Caxias. Logo cedo, Roberto já demonstrava intimidade com a bola, igual muitas crianças apaixonadas por futebol. Chegava a dormir com ela nos braços. Aos 12 anos, o pequeno Calu, seu apelido de infância, já era titular do principal time do bairro, o São Bento Esporte Clube. Ele demonstrava toda a sua habilidade nos arremates de curta e longa distâncias. Graças a isso, no ano de 1969, foi convidado a jogar nas categorias de base do Vasco da Gama. Um mês depois, já estava jogando na equipe juvenil. Em um pouco mais de um ano no clube, já anotava mais de 46 gols. No Campeonato Carioca Juvenis de 1970, foi artilheiro com 10 gols. Já no mesmo torneio do ano seguinte, foi ainda mais longe, artilheiro com 13 gols. Desta maneira, despertou a atenção do técnico da equipe principal, Mário Travalini, e o relacionou para disputar o Brasileirão de 1971. No mesmo ano, já era apontado como a mais nova esperança de gols da equipe. O jogo de estreia do Roberto ocorreu no dia 14 de novembro de 1971 contra o Bahia. Na ocasião, ele tinha 17 anos. O Vasco perdeu esse jogo de 1-0. Mesmo com a derrota, o Clube Cruz Maltino estava classificado para a próxima fase da competição, aonde iria enfrentar clubes como Atlético Mineiro, Santos de Pelé e o Internacional. Ele foi escalado como titular para o jogo contra o Atlético Mineiro após se destacar no treinamento. No dia anterior à partida, o Jornal dos Esportes colocava em suas manchetes: Vasco escala Garoto Dinamite. O apelido foi criado por dois jornalistas, Eliomário Valente e Aparícios Pires, ambos vascaínos. E o apelido foi criado quando Roberto já se destacava nos juvenis. No jogo contra o Atlético, o Roberto teve uma atuação apagada e foi substituído. Isso causou uma grande decepção nos torcedores, que depositavam toda a esperança nele. No jogo contra o Inter, o Roberto estava no banco e no segundo tempo entrou na partida. Nesse jogo, o Vasco estava vencendo de 1-0. Na primeira bola que ele recebeu, Roberto driblou 4 jogadores, colocando a bola no canto esquerdo do goleiro, fazendo um belo de um gol, o seu primeiro no time profissional. No dia seguinte, o Jornal dos Esportes estampava em letras garrafais a manchete: Garoto Dinamite explodiu. Era o adeus definitivo de Calu e o surgimento de Roberto Dinamite. A partir daí, começou a sua longa história de amor com o Clube Vasco da Gama. O primeiro título do Roberto Dinamite foi o Campeonato Brasileiro de 1974, onde ele foi o artilheiro com 16 gols. Depois ele ganhou os Campeonatos Carioca de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, inclusive sendo um artilheiro de 3 deles. Em 1975, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira. Seu jogo de estreia foi na derrota para o Peru de 3-1, partida válida pela Copa América. O primeiro gol pela seleção saiu no ano seguinte. O Brasil venceu a Inglaterra em um amistoso nos Estados Unidos por 1-0, com um gol de Roberto Dinamite. Seria o primeiro de muitos no ciclo que antecedeu a Copa de 1978. Antes da Copa, foram 17 gols pela seleção, superado só por Zico em quantidade, que tinha feito 24. Mesmo com tantos gols, o técnico Cláudio Coutinho não tinha convicção no futebol do Dinamite, priorizando Reinaldo Nunes,
que ambos tinham 7 gols cada pela seleção. O Roberto só foi convocado para a Copa do Mundo devido à lesão do Nunes. E na Copa, o primeiro jogo de titular foi contra a Áustria, entrando no lugar do Reinaldo. O Brasil precisava vencer a partida para se classificar para a próxima fase. E venceu, justamente com um gol do atacante vascaíno. Nessa Copa, Dinamite fez mais um gol. O jogo foi contra a Polônia, onde o Brasil venceu de 3-1. Essa foi a Copa que a Argentina venceu de forma suspeita no período de ditadura. Em 1980, ele foi vendido para o Barcelona em uma negociação milionária. Porém, ficou só 3 meses no clube. Nesse período, Roberto Dinamite quase fez dupla com o Zico no Flamengo. Porém, ele preferiu voltar para o Vasco. O jogo que consolidou a volta do Dinamite foi contra o Corinthians. O Vasco venceu essa partida de 5-2 e foram 5 gols do camisa 10. Foi convocado às pressas para a Copa de 1982 após a lesão de Careca. Diferente da Copa de 78, ele sequer jogou uma partida. Depois de uma passagem marcante após o retorno ao Vasco, Roberto foi jogar na Portuguesa no ano de 1989. Na Lusa, ele fez 11 gols, 2 em amistoso e 9 no Campeonato Brasileiro, chegando à marca de 190 gols pela competição, sendo até hoje o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro. Depois ele retornou ao Vasco novamente e já no fim de carreira foi defender o Campo Grande, no ano de 1991. Em 1992 se elegeu como vereador, ficando ali mais ou menos até no ano de 2010. Nesse mesmo período também foi presidente do Vasco de 2008 até 2013. A partida oficial de despedida do Roberto Dinamite aconteceu no dia 24 de maio de 1993. No Maracanã, num amistoso contra o La Coruña, o atacante fez dupla com Zico, que vestiu a camisa do Vasco por 45 minutos. E nesse amistoso, a equipe espanhola venceu por 2-0. Dinamite se despediu do futebol com números expressivos. O maior artilheiro do Brasileirão, como falei anteriormente, com 190 gols. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, com 279 gols. Maior artilheiro de São Januário, com 184 gols. O maior ídolo da história do Vasco faleceu no dia 8 de janeiro de 2023. Em razão disso, Roberto Dinamite explodiu de tristeza corações de fãs, torcedores, amigos, familiares e entre outros. Roberto ficará na história do futebol. Então, boleirada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou pedir novamente que vocês compartilhem, dê like, se inscrevam, comentem aqui embaixo se eu tenho esquecido de comentar alguma coisa sobre a trajetória do Dinamite no futebol. Mas é isso, até a próxima.